Como você mede eficiência da sua máquina de papel? Já ouviu falar do OAE? Já ouviu falar do OAE para máquina de papel Ticho? Eu sou Fábio Matsunaga, criador do Ticho Descomplicado. Salve papeleiros, sejam muito bem-vindos ao Ticho Descomplicado. E nós começamos nossos trabalhos descomplicando o OAE, esse indicador de performance tão poderoso que os fabricantes de ticho utilizam para medir a eficiência da máquina de papel. Sem perder tempo, vamos nessa? E o que quer dizer OAE? OAE é a sigla de Overall Equipment Effectiveness. Basicamente, ele tem a função de medir a eficiência da máquina de papel. Eficiência é um indicador muito importante e relevante para qualquer negócio. De onde surgiu esse conceito do OAE? Bom, da tradução livre, OAE quer dizer eficácia geral do equipamento. A sua origem foi no Japão, dentro da filosofia TPM, e seu fundador foi Seiichi Nakajima. E o OAE chegou no Brasil lá pelas décadas de 80, mais ou menos. Muita gente confunde OAE com eficiência global, mas as duas coisas têm pegadas diferentes. E por que os fabricantes de ticho utilizam o OAE como indicador de eficiência? Basicamente, o OAE é um indicador-chave de performance. Ele tem a função de medir perdas e o OAE tem impacto direto sobre os lucros. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Se o OAE é um indicador-chave, provavelmente ele tem meta, provavelmente ele tem um plano de melhoria e é tudo isso que vai sustentar uma evolução, uma melhora no resultado. O OAE ele mede perdas, basicamente 3 tipos de perdas: perda de tempo, perda de velocidade e perda por qualidade. E por fim, o OAE ele tem um impacto sobre o lucro, sobre o resultado financeiro. Por que o OAE tem impacto sobre o lucro? O OAE ele dilui despesas, o OAE tem relação direta com os custos fixos e custos variáveis, e o OAE tem relação direta com as entregas, a entrega da máquina de papel. Vamos entender aqui um diagrama muito simples. Partimos de uma capacidade de 100%. Nós vamos falar mais detalhes sobre capacidade de 100%, mas é a capacidade teórica da máquina de papel. Dessa capacidade de 100%, nós descontamos paradas planejadas, paradas que não afetam o OAE. Falaremos sobre isso também mais à frente. Dessa capacidade de 100%, então, nos resta a capacidade disponível. Então, dessa capacidade disponível, nós vamos tirar 3 tipos de perdas: perda de tempo, perda de velocidade e perda por qualidade, e vai nos restar uma produção líquida, a produção efetivamente entregue. E o cálculo do OAE nada mais é do que essa produção líquida dividido pela capacidade disponível. É o cálculo clássico de eficiência para qualquer equipamento. Bom, vamos ver em mais detalhes esse diagrama de perdas. Então, partindo da nossa capacidade de 100%, nós descontamos as paradas planejadas e restou a capacidade disponível que nós vamos realmente utilizar para a produção. Então, dessa capacidade disponível, nós vamos descontar, nós vamos retirar as nossas 3 perdas. Primeira perda, perda de tempo. Então, descontada a perda de tempo, resta uma capacidade utilizada. Dessa capacidade utilizada, nós descontamos perda por velocidade, e aí, descontada a perda de velocidade, nos resta a produção bruta, e dessa produção bruta nós vamos tirar as nossas perdas de não conformidade, perdas por qualidade. E aí sim vai restar a produção líquida, ok? Então são 3 níveis, 3 estágios que nós vamos descontar 3 tipos de perdas. E aqui nós vamos fazer um cálculo de aproveitamento. O aproveitamento de tempo, aproveitamento de velocidade e aproveitamento de qualidade, calculando 3 índices. Quais são esses 3 índices? O primeiro índice relacionado à perda de tempo é o nosso índice de disponibilidade. Quanto nós aproveitamos do tempo disponível? Basicamente, dividindo a nossa capacidade utilizada pela capacidade disponível. O segundo índice de aproveitamento é o índice de performance. Nós vamos medir aqui o quanto nós aproveitamos da nossa velocidade máxima. E daí nós vamos calcular um índice que nós vamos chamar de performance, dividindo a produção bruta pela capacidade utilizada.
E por fim, o índice de qualidade, onde nós vamos dividir a produção líquida pela produção bruta. E aqui a gente vai ter um índice de aproveitamento de matéria-prima, ok? Por definição, o OE é o produto desses três índices: índice de disponibilidade, performance e qualidade. Se montarmos esses três índices na fórmula, nós teremos a seguinte situação: C sobre B vezes D sobre C e E sobre D, conforme os nossos índices definidos anteriormente. E se a gente anular os elementos em comum, vai restar uma fórmula simples que basicamente é a nossa produção líquida pela capacidade disponível, ok? O que define a nossa capacidade de 100%? A nossa capacidade de 100% é a nossa capacidade teórica de produção, nossa capacidade na enroladeira. Então faremos uma análise na enroladeira em cima de três variáveis, que basicamente é gramatura, largura e a velocidade da enroladeira. Preste muita atenção nesse ponto. Na enroladeira nós vamos fazer esse cálculo considerando velocidade máxima, sem parar e sem refugar, ou seja, com zero perdas. E a capacidade de 100% nada mais é que a fórmula clássica do papeleiro, que é gramatura vezes largura vezes velocidade. Para a gente poder ter tudo isso em toneladas por hora, basta multiplicar por 60 e dividir por 1 milhão. É uma simples conta de conversão para a gente ter a nossa unidade em toneladas por hora. E quais são as perdas do OE para a máquina de papel ticho? Vamos entender aqui e classificar essas perdas. O primeiro tipo de parada é a parada planejada, mas atenção, aqui ainda não é perda, ok? Geralmente as empresas classificam como paradas planejadas aquelas paradas que não têm relação com a performance da máquina de papel. Então são parada geral, onde há uma parada da fábrica toda e a máquina de papel, por consequência, para também. Manutenções preventivas, algumas empresas classificam isso como perda de tempo ou como parada planejada. Mas aqui um ponto de atenção: não deixe de fazer manutenções preventivas para poder melhorar o OE, ok? Não é uma decisão muito inteligente. Paradas por estoque, parada por estoque cheio, paradas comerciais, momentos de escassez, ou seja, momento que algum insumo esteja em falta, e aí acontece a parada da máquina de papel. Mas vamos entender as perdas, propriamente dito. Dessa capacidade disponível, nós teremos uma produção conforme. Dessa produção conforme, nós classificamos três perdas, que basicamente são perda de tempo. Então, quais são os tipos de perda de tempo da máquina de papel? Troca de programação, troca de bobina, troca de raspa, troca de vestimentas, quebra da folha, quebra da máquina, falha de equipamento, falha de ajustes operacionais, quando acontece o corte de massa. Todo período que a máquina não está enrolando, nós vamos classificar como perda de tempo. Outro tipo de perda é a perda por velocidade. Geralmente isso acontece quando você tem uma deficiência no gargalo, ou você tem algum outro tipo de deficiência em processo, ou algum problema no papel, secagem, refinação, algum ponto que limita a velocidade máxima da máquina, uma velocidade máxima do equipamento. E por fim, perda de qualidade. Perdas por não conformidades graves. Aqui são papéis que não foram aproveitados, não foram utilizados, são papéis que receberam disposição de refugar e ele apresenta algum problema grave que impossibilita ser convertido. Então são não conformidades graves, papel segregado e refugado, devoluções de clientes e devoluções da conversão. Esses são os três tipos de perdas que podemos ter numa máquina de papel. Ficou claro o conceito de OE? Ficou claro como o OE é definido em cima de um diagrama de perdas? Restou dúvidas? E como vai funcionar a nossa didática descomplicada? Estou utilizando o recurso dos Shorts do YouTube, onde ele vai ajudar a divulgar pequenos vídeos. Vídeos de menos de 1 minuto, menos de 60 segundos. É assim que eu vou fazer a introdução dos nossos conteúdos, para você poder assistir quando quiser e onde estiver. Bom, desses 4 shorts, o resultado foi uma primeira videoaula. Então nessa primeira videoaula eu expliquei em detalhes os conteúdos desses 4 mini vídeos. Assim fica muito mais claro o conteúdo de forma exposta e explicada depois, posteriormente. Bom, e ainda se restou dúvidas depois da videoaula, uma surpresa para vocês. Vou deixar no nosso site Ticho Descomplicado um e-book totalmente grátis
sobre esse conteúdo do OE. E mais, nesse e-book temos exemplos, teremos cálculos, aí é para não ficar dúvida definitivamente. Então entre lá, faça o seu cadastro e receba seu e-book por e-mail, combinado? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Ele foi feito com muito carinho, muita dedicação, para você poder utilizar e aproveitar da melhor forma possível. E a nossa jornada não para por aqui. Na próxima semana, nós vamos descomplicar como definir metas de eficiência da máquina de papel. Então, se você tem dúvidas de como definir metas da sua eficiência, não perca a nossa próxima jornada. Então, vou ficando por aqui. Sigam nossas redes sociais, estamos em todas as plataformas, Ticho Descomplicado. Se inscreva em nosso canal, receba todas as nossas notificações e atualizações todos os dias, então não perca nenhum momento, nenhum conteúdo dessa nossa proposta de acelerar a jornada do papeleiro. Combinado? Eu sou Fábio Matsunaga, um grande abraço para vocês, se cuidem e fiquem com Deus.